Oi, pessoal! Sabe aquela sensação, aquela distância entre a pessoa que a gente é hoje e aquela que a gente sonha em ser? Pois é, nessa análise a gente vai mergulhar na ciência por trás dos nossos hábitos. A ideia é entender por que mudar é um desafio tão grande e, claro, descobrir como fazer essa mudança finalmente acontecer. Então, vamos direto ao ponto, né? Por que é tão, mas tão difícil manter uma nova rotina? Se essa frustração de tentar e não conseguir soa familiar, pode ter certeza. O problema não é falta de caráter, não. É simplesmente o nosso cérebro sendo, bem, cérebro. Se exercitar mais, comer melhor, aprender um novo idioma, nossa, essa lista parece familiar, né? Essas metas são praticamente universais. O fato de tanta gente ter uma lista parecida só mostra que essa luta para melhorar é uma experiência que a gente compartilha. E o ciclo a gente já conhece de cor. A gente tenta, até funciona por um tempinho e depois, puf, voltamos para os velhos hábitos. Isso gera uma frustração enorme. E aí é muito fácil começar a se culpar, a pensar que falta força de vontade. Mas a verdade é que o problema não é a vontade, e sim a estratégia. A gente está, na verdade, trabalhando contra o nosso cérebro e não com ele. Para a gente entender isso melhor, vamos usar uma metáfora que, olha, é bem poderosa. Pensa no cérebro como se fosse uma selva bem densa e cheia de vegetação. O nosso cérebro é uma máquina de eficiência. Ele é simplesmente obcecado por economizar energia. Qualquer ação nova é como tentar abrir um caminho nessa selva usando um facão. Exige um esforço danado e gasta um combustível que é precioso. Por natureza, o cérebro vai sempre preferir a trilha que já está aberta. E este slide aqui mostra perfeitamente o poder da repetição. A primeira vez que a gente faz algo, é só um rastro fininho na grama. Mas com o tempo, com a repetição, esse rastro vira um caminho, depois uma estradinha de terra e, finalmente, uma supervia neural, sabe? Uma autoestrada. É por isso que os hábitos antigos são tão difíceis de largar. Eles são a rota mais rápida e mais econômica para o nosso cérebro. E para navegar nessa selva toda, a gente tem dois sistemas internos trabalhando. Para ficar mais fácil de entender, vamos chamar eles de o planejador sábio e a criança impulsiva. Primeiro, vamos falar da rotina. Pensa na rotina como uma série de ações feitas de propósito. É quando você segue uma receita passo a passo ou quando programa o despertador para amanhã. É uma ação totalmente consciente, analítica. O hábito, por outro lado, o hábito é outra história. É puro piloto automático. Não tem pensamento envolvido, é só reação. Ele é acionado por um gatilho no ambiente, tipo o cheiro de café que faz alguém pegar um biscoito sem nem se dar conta do que está fazendo. E este slide ilustra essa diferença de um jeito brilhante. O planejador sábio, que cuida das rotinas, é lento, analítico, pensa lá no futuro, ele gasta uma energia tremenda. Já a criança impulsiva, que gerencia os hábitos, é o oposto. Rápida, automática e só quer saber da recompensa agora, já. Ela odeia se esforçar e sempre pega o caminho mais fácil, aquela supervia que já está construída. Mas um detalhe importante. A criança impulsiva não é a vilã da história, tá? Pensa neles como se fossem o CEO e o estagiário de uma empresa. O estagiário, que é a criança, cuida daquelas tarefas repetitivas do dia a dia. Isso libera o CEO, o planejador, para focar nos grandes desafios. A cooperação entre eles é essencial para não sobrecarregar o sistema. Certo. Então agora que a gente já entendeu o porquê, vamos para a parte boa, o como. Como é que a gente pode usar esse conhecimento para de fato construir novos hábitos? A chave, como já deu para perceber, é trabalhar a favor do cérebro e não contra ele. A estratégia se resume a estes 4 passos. Primeiro, comece pequeno. E quando eu digo pequeno, é ridiculamente pequeno. Segundo, use um gatilho claro, algo bem específico e consistente. Terceiro, repita, sem falhar. E quarto, que é o pulo do gato, torne o processo prazeroso. Associe um novo hábito com alguma coisa que você já gosta de fazer. Isso é basicamente enganar a criança impulsiva para que ela queira colaborar. E aqui está a grande sacada. O objetivo não é fazer o esforço parecer fácil, mas sim automatizar a decisão de começar. Quando o gatilho dispara, a criança impulsiva já entra em ação sem que o planejador precise gastar toda aquela energia para convencê-la. O hábito simplesmente vira mais uma peça no quebra-cabeça do dia a dia. Ok, agora é hora de alinhar as expectativas sobre esse processo todo. Construir um hábito não é um evento único, com começo, meio e fim. É uma jornada. E quanto tempo isso leva? Bom, pode esquecer aquele famoso mito dos 21 dias, viu? A ciência é bem clara. Um novo hábito pode levar de 15 a incríveis 250 dias para se tornar automático. Isso mesmo, a jornada é longa e varia muito de pessoa para pessoa e de hábito para hábito.
A empolgação de início geralmente facilita as primeiras semanas. O verdadeiro desafio é a consistência, é continuar. Mas a boa notícia é que, à medida que essa nova estradinha vai sendo pavimentada no cérebro, o esforço para percorrer ela diminui a cada dia que passa. E por isso é fundamental a gente redefinir o que considera sucesso. Melhorar só um pouquinho já é infinitamente melhor do que sonhar com uma mudança radical e acabar não fazendo nada. Cada pequeno passo na direção certa é sim uma vitória gigantesca. No fim das contas, a grande lição é esta. A mudança não é um destino perfeito onde a gente chega e pronto, acabou. É um caminho, um processo de ajustes constantes. Então, a pergunta que fica é: qual pequena trilha dá para começar a abrir na própria selva, hoje mesmo?